Norakuro foi a primeira história em quadrinhos japonesa de longa duração. Ela foi publicada originalmente na revista Shonen Club entre 1931 até 1941, que foi quando o governo japonês criou as restrições para o uso de papel. E até lá ela era publicada mensalmente. Aqui eu tenho uma edição da Kodansha, que tem esses 10 anos de Norakuro, uma edição de mais de 800 páginas, com todas as histórias do Norakuro publicadas entre 31 e 41, ou seja, os 10 anos da série original. E também foi a primeira série de mangá a ser um grande sucesso comercial. Em 1933 foi publicada a primeira adaptação para anime da série, parques temáticos, bonecos e produtos eram vendidos, então se tornou extremamente popular. Foi um mangá que criou a indústria de produtos licenciados baseado em quadrinhos no Japão. Bom, e sobre o que é Norakuro? Norakuro é a contração de Nora Inu no Kuro, que a tradução seria algo como preto, o cachorro vira-lata, que é a história de um cachorro vira-lata que entra para o exército dos cachorros, de um país de cachorros. E, bom, a princípio eram publicadas geralmente essas histórias mensais de 4 a 6 páginas e ocasionalmente algumas histórias mais longas, algumas edições especiais com histórias de mais de 20, 30 páginas. Geralmente preto e branco, mas essas edições especiais, algumas delas eram impressas em 2 cores. Só que assim, para entender Norakuro, a gente tem que entender primeiro algumas coisas. Primeiro é o contexto em que ela foi publicada, né? Ela começou a ser publicada em 1931. 31 foi quando teve o incidente da Manchúria. Basicamente, o Japão estava sendo governado por militares. Eles já tinham anexado a Coreia e ocupado a Manchúria, que é a região nordeste ali da China. E um grupo extremista do exército japonês atacou uma linha de trem que era protegida pelo próprio exército japonês e colocou a culpa na China para ter uma desculpa para iniciar a guerra. Então 31 é quando o Japão entra oficialmente na Segunda Guerra Mundial e fica por um período de 15 anos até a rendição em 45. Então, Norakuro tem muito desse contexto militar. E outra coisa importante é entender a história do autor, o Tagawa Suihō. O Tagawa ele nasceu no finalzinho do século XIX, a mãe dele morreu no parto, o pai dele abandonou ele para casar com outra mulher e ele foi criado pelo tio, pelo menos no início. Mas quando ele ainda era criança e estava na idade escolar, o tio dele morreu, então ele ficou completamente órfão. Quando ele estava mais velho, ele foi recrutado para o serviço militar obrigatório japonês na época, teve que ficar 3 anos servindo no exército e foi enviado para a Manchúria. Quando ele conseguiu ser dispensado, ele voltou para o Japão e conseguiu entrar na Escola Japonesa de Belas Artes. Então ele teve uma formação como artista e se juntou a um MAVO, que era um grupo de arte de vanguarda modernista japonesa, por um tempo. Até que em 1929 ele decidiu largar o MAVO, que foi visto por muitos dos integrantes como se ele fosse um traidor do movimento, e ele largou o MAVO para se dedicar à história em quadrinhos. A primeira obra dele se chama Jinzo Ningen, a história de um cientista que cria 2 robôs para ser assistentes dele, e assim com tons cômicos. Então, muito da história do Norakuro tem elementos da vida do próprio Tagawa. Por exemplo, a maioria das histórias são em tons cômicos. Por exemplo, são pequenas ocorrências do cotidiano do exército. Por exemplo, o Norakuro está fazendo exercício físico com o pelotão e não consegue, então o capitão manda ele limpar os estábulos. Só que ele vai lá e deixa o cavalo fugir e cria um monte de confusão. Ou então o comandante sujou as botas novas dele e pede para o Norakuro lavar. Quando ele vai lavar, ele deixa caranguejos entrarem dentro que mordem a perna do comandante. O comandante manda ele se livrar dos caranguejos, ele vai dar um tiro e acerta um tiro no outro pé do comandante. Ele é um personagem que parte de pequenas trapalhadas e com isso tem os temas principais da história. Mas isso foi até uma história já em 1973, numa das histórias, o comandante queria um avião, mas não tinha dinheiro para comprar. Então o Norakuro faz um avião e leva o comandante e o capitão para dar uma volta, mas eles ficam sem combustíveis e tem que fazer um pouso forçado. E nisso, enquanto o Norakuro vai buscar mais combustível, o comandante e o capitão são capturados pelo exército dos macacos da montanha.
Nisso o Norakuro volta pro batalhão e decide e pede ajuda pro exército dos cachorros para eles salvarem o comandante do batalhão. Então essa história é diferente porque ela não é cômica, ela vira uma história de guerra e de aventura. E quando chega no final da história, eles não conseguem ainda salvar o comandante e o capitão. Então continua. Então é uma história em 3 partes que durou 3 meses do resgate do comandante e do capitão. E nesse resgate tem uma cena em que os exércitos inimigos dos macacos fizeram uma barreira, uma barricada de arame farpado, de obstáculos que eles não conseguem passar. E 3 cachorros se oferecem para ir com bombas lá e ir num ataque suicida para destruir as barreiras para as tropas entrarem. E, bom, essa história ela é baseada em fatos reais. Um pouco antes, alguns meses antes, tinha acontecido um confronto do exército japonês com os chineses na Manchúria, em que 3 soldados se ofereceram para carregar bombas e destruir as barreiras que o exército chinês tinha colocado. Então é uma história sobre guerra baseada em fatos reais. Inclusive o governo japonês, depois dessa história, ele promulgou um decreto que proibia quadrinhos de tratarem de histórias reais. Mas tem um tanto de nacionalismo, né? Ele não chega a ser, Norakuro não chega a ser fascista. Até está bem longe disso. Mas ele tem muito carga nacionalista e militar. Que é muito relacionado com a política cultural do Japão da época e com o militarismo japonês. Né? E o Tagawa no exército. Né? Mas tem histórias, por exemplo, em que é o dia de folga e todos os cachorros saem para visitar seus familiares e parentes e o Norakuro fica triste porque ele não tem ninguém para visitar. Isso também é um reflexo do Tagawa. Né? Provavelmente tem momentos que o Norakuro se sente em casa tendo uma família no exército, mas quando ele está fora do batalhão, ele não tem ninguém. Que tem a ver com o Tagawa, o órfão, que se encontrou uma noção de grupo e identidade ao entrar para o exército. E depois dessa história, tem várias histórias especiais longas, como essa que eu estou mostrando, em que eles seguidamente enfrentam o país dos macacos. Tem declarações do Tagawa em que ele fala que não tinha pensado em nacionalidades específicas, mas lendo fica bem claro que os cachorros são uma ilusão ao Japão e que os macacos são os chineses. Inclusive aparecem outras nacionalidades em que são animais diferentes. É uma coisa parecida com o que o Spielman faz no Maus, só que muitos anos antes, de que cada nacionalidade é representada por um grupo de animais. E assim, a importância do Norakuro para a história do mangá. Assim, primeiro porque o Tagawa faz parte de uma primeira geração que criou uma ruptura no que se fazia até então nos quadrinhos. Porque assim, existe o mito do mangá ter surgido como uma continuidade da arte tradicional japonesa e dos desenhos do Hokusai. Durante a década de 20, isso até poderia ser verdade. Mas acontece que nos anos 30 tem uma nova geração de quadrinistas, que eles partem de outras referências, eles rompem com essa tradição estilística formal que vem dessa ilustração cômica japonesa tradicional, e eles começam a se inspirar primeiro nos quadrinhos dos Estados Unidos do começo do século XX, como Os Sobrinhos do Capitão, do Rudolph Dirks ou Popeye, e nas animações das décadas de 20, tanto as animações do Mickey, feitas pela Disney, quanto do Félix, do Pat Sullivan. Então as referências visuais deles não são mais aquelas da tradição japonesa clássica, e sim são da animação e dos quadrinhos dos Estados Unidos da década de 20. E são a primeira geração de autores de quadrinhos que eles descendem da Academia de Artes. Então muitos deles eram parte como no caso do Tagawa, ou eram diretamente parte do movimento modernista, ou adotaram técnicas da arte moderna para ver quadrinhos. O Tagawa, quando ele largou a pintura para ver quadrinhos, ele não fez um rompimento com o modernismo, e sim ele passou a ver as histórias em quadrinhos como uma arte com potencial modernista. Então, o Norakuro é até uma das experiências menos experimentais dele. Ele tem quadrinhos que trabalham muito mais com colagem e com experimentalismo do que Norakuro. Mas Norakuro já tem elementos de uma montagem e enquadramento que é inspirado na animação e no cinema. E a ideia do quadrinhos como montagem, como colagem, como pegar elementos de diferentes linguagens e formas diferentes e sobrepor elas para compor a história em quadrinhos.
quadrinhos com uma linguagem que é feita da montagem de outras linguagens. Então, assim, ó, isso vai ser muito importante porque vai criar uma grande ruptura no como se via quadrinhos no Japão. Inclusive, essa edição aqui da Kodansha, no final, ela tem um pós-fácil que é escrito pelo Tezuka, em que o Tezuka comenta a importância que o Norakuro teve para ele na infância. Que tipo, era a história em quadrinhos favorita dele quando ele era criança, e como foi importante para ele entender quadrinhos e para ele querer ser um autor de histórias em quadrinhos. Mais pro final de Norakuro, lá por 39 até o final 41, o Norakuro, ao longo da história, o Norakuro vai subindo de patente. Ele começa como soldado de classe mais baixa possível e aos poucos ele vai subindo de patente, tanto que o título da história vai mudando, vai sempre Norakuro e o título dele. E conforme ele vai subindo de patente, inclusive vão aparecendo personagens novos que viram subordinados dele e tal. Mas em 39 ele tem a baixa do exército. Então, em 39 a partir de 39 tem as histórias dele saindo do exército e tentando se adaptar à vida normal no Japão. Nessas últimas histórias, inclusive, tem crossovers. Ele encontra um coelho preto de uma outra história em quadrinhos do Tagawa, o Dokuboku Kurobe, e o protagonista de outra história em quadrinhos chamada Taku no Hachan, que a tradução seria Oitinho Polvo, que é sobre um polvo que vivia, a família dele vivia em más condições e a família dele decide dar ele para um humano criar. Então um polvo que ele é criado como humano na cidade tem que se adaptar à sociedade. Inclusive dá para fazer até outro vídeo sobre isso, se as pessoas tiverem interesse sobre outras obras, tanto do Tagawa como de quadrinhos japoneses dos anos 30. Mas a partir dessa história, o Norakuro sai do exército e ele tenta se adaptar à vida do Japão do final dos anos 30, começo dos anos 40, e passa dificuldade e acaba migrando. Ele pega um navio com outros imigrantes e vai para fora do país, que é muito uma referência do Tagawa a tanto os japoneses que tentavam a vida na Coreia e na Manchúria ocupada pelo Japão, quanto aos japoneses que foram para os Estados Unidos, principalmente para a zona da Califórnia, para tentar arrumar emprego lá e melhorar de vida, e sofriam preconceitos lá. Então o Norakuro vai para o exterior, ele primeiro tem dificuldade no exterior também, até que ele consegue um emprego numa mina de carvão, e na mina ele trabalha com vários outros animais. Então tem as ovelhas, tem os porcos, tem macacos. Então a ideia de vários imigrantes fora do país tentando ganhar vida em trabalhos ruins e com salários ruins para tentar melhorar de vida e voltar para suas casas, né? Então tem muito disso, dessa condição do preconceito dos imigrantes, principalmente dos imigrantes japoneses nos Estados Unidos. Essa edição da Kodansha, o Norakuro Mangá Zenshu, o mangá completo, né? A coletânea completa de mangá do Norakuro, que é de 1931 a 41. Só que nos anos 60, depois do fim da ocupação, quando os Estados Unidos pararam acabou a regulação dos Estados Unidos sobre temas militares no Japão, o Tagawa voltou a publicar Norakuro. Eu tenho aqui, essa aqui é uma edição da Kodansha também, que é a primeira história do Norakuro dos anos 60, pós-guerra. E já tem outro acabamento, né? O Tagawa assim, é um cara que ele publicou quadrinhos. O Tagawa morreu em 89, mas até o começo dos anos 80 ele ainda escrevia. Ele estava com mais de 70 anos, quase 80 anos, e ainda estava produzindo quadrinhos. O Norakuro só parou de produzir em 81. A última história do... Essa aqui já é dos anos 60, é a primeira história do Norakuro pós-ocupação dos Estados Unidos. E daí assim, ó, ela começa ainda com ele trabalhando como mineiro fora do país. E já tem uma dinâmica bem diferente, né? A primeira que é toda colorida. Isso aqui era produzido naquele formato de livros de capa vermelha para aluguel, então eram várias histórias mais longas reunidas juntos num livro e que as pessoas podiam alugar, porque o livro era caro, né, logo depois da guerra. E a diferença também é que nessas edições pós-anos 60, o Norakuro nem sempre é o protagonista. Às vezes o comandante, que é o Bulldog, que já tem desde a primeira história, ele é o protagonista, ou então um outro cachorro do exército, ou então algum outro personagem, mas e vai montando uma série de longa duração, né?
tem uma continuidade entre as histórias. Daqui a pouco aconteceu uma história com o comandante, daqui a pouco acontece uma história com o Norakuro, e mais pra frente eles se reúnem e dão continuidade. Inclusive, o Norakuro tem um momento que volta a falar em guerra, e o Norakuro sai da cidade onde ele está, porque os macacos e os cachorros se desentenderam de novo, e ele vai lá pro exército para ver se precisam de ajuda dele de novo. Mas assim, a importância do Norakuro e das outras obras do Tagawa Suho é por ser essa história em quadrinhos que vai criar o quadrinho, o mangá, como uma indústria cultural, como um objeto que dá lucro, que rende produtos licenciados e que vale a pena investir. O quadrinho como sucesso comercial que foi reconhecido, mas também por ser uma ruptura formal. É quando os quadrinhos japoneses param de vez. Porque sempre teve um pouco de. Desde o começo do mangá, tem uma influência dos quadrinhos dos Estados Unidos no começo do século XX. Mas eles migram. É quando acontece um rompimento com o quadrinho, como essa imagem que a gente tem do mangá como continuidade das obras do Hokusai, da xilogravura japonesa e tal, e o quadrinho japonês, o mangá, como arte moderna. O mangá como uma montagem de elementos de diferentes linguagens e como experimento. Tem outras obras do Tagawa e de outros autores da época dele que vão usar o mangá para experimento formal, para a ideia do modernista de procurar o que é a essência da linguagem, o que a gente só pode fazer com quadrinhos e com nada mais. Como a gente consegue usar linguagens de outras artes modernas, do cinema, da fotografia, na história de quadrinhos. Como a gente consegue usar elementos geométricos e formais básicos e construir um quadrinho que é didático, que é experiência formalista, mas também ensina o leitor a fazer quadrinhos. E é a história em quadrinhos favorita do Tezuka na infância, né? que influenciou um monte a obra dele. Essa ideia que a gente tem do Tezuka como um cara que parou para pensar o mangá segundo uma montagem influenciada da animação e do cinema. Pois então, o Tagawa já fazia isso. E o Tagawa era o ídolo dele na infância. Então essa produção Tezuka, ela não é uma ruptura total com o mangá antes da guerra, e sim uma continuidade. Ele pega elementos que o Tagawa e outros autores faziam e continua a partir daí. Então, por hoje era isso. E se vocês tiverem interesse em mais vídeos sobre mangás dos anos 30, do Tagawa Suho ou de outros autores, também deixem comentários que eu posso fazer mais. Então é isso, e obrigado por assistir e até o próximo vídeo.